gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo certinho, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre um tema que ele entra mais em eixos temáticos, mais do que pensadores sociológicos, tá? O que isso significa? Que as provas de sociologia, elas se organizam de acordo com temas. Nós temos 3 grandes áreas, né? Temas econômicos, políticos, culturais e sociais. Nesse caso, a gente vai falar especificamente sobre as questões econômicas, pensando então, gente, sobre o capitalismo e a globalização. Então, tem muitas questões, na verdade, que elas vão exigir da gente esse domínio sobre o que é o sistema capitalista, como é que ele se desenvolve e quais as consequências que ele vai ter, ok? E aí, pensando nisso, então a gente vai dividir em 2 etapas, né? Falar um pouquinho sobre o capitalismo, quais os diferentes modelos de capitalismo. Depois a gente fala especificamente do fenômeno da globalização, tá bom? Dito isso, olha só, o que afinal de contas é o capitalismo, né? A gente pode definir esse sistema como um sistema econômico que tem um objetivo específico, que é a aquisição constante e ampliativa de lucro. Essa é uma questão importante porque a gente fala, o que o capitalismo quer? Lucro. Mas tem um detalhe, não é só lucro, é um lucro constante. Isso significa que é um sistema econômico que ele não tem necessariamente uma delimitação do tipo, ganhei X, estou satisfeito. Não, é um sistema que se baseia na lógica de uma acumulação sempre maior, tá? Então, estamos falando de um sistema econômico para a acumulação constante e ampliativa de lucro. Sempre mais lucro. Digo isso até para que a gente possa entender, gente, isso para vocês nas aulas de história vai ajudar também, tá? Para a gente entender que por que acontecem processos, por exemplo, como colonização, imperialismo, a própria lógica de empresas que têm partes da sua produção espalhadas no mundo inteiro. A gente entende isso justamente entendendo a lógica de que é preciso sempre mais lucro. Se eu preciso sempre de mais lucro, eu preciso, consequentemente, sempre mais matéria-prima, mais mão de obra, mais capital em fluxo. Então, é uma lógica que vai exigir essa expansão, esse domínio e soberania sobre outros povos, sobre outros grupos, tá? Então, é um ponto importante. Mas aí, claro, para que tudo isso aconteça, para que essa busca pelo lucro aconteça, é fundamental para o capitalismo a existência de algumas coisinhas. Por exemplo, uma sociedade de mercado, é preciso moeda em circulação e é preciso propriedade privada. Como assim, Sora? Olha aqui comigo. Eu preciso de uma sociedade de mercado em que sentido? Sociedades de mercado são sociedades que elas se pautam completamente pelas lógicas de mercado. Pode existir uma sociedade que tenha mercado, mas que isso não determina a vida social, que é o caso da Idade Média, por exemplo. Existia mercado? Sim, tinha feira, tinha comércio, mas não era isso que determinava a função das pessoas na vida social. Não era isso que determinava a relação entre elas. Não era. Precisamos, portanto, de uma sociedade que tudo é organizado através e para o mercado. Então, tudo pode se tornar uma mercadoria. As relações sociais, elas se organizam de acordo com o nosso papel ocupado no mercado. Nós trabalhamos por causa do mercado. Por exemplo, numa sociedade capitalista, eu não preciso que alguém venha e bata na minha cara e me mande trabalhar.
eu preciso trabalhar. Porque se eu não trabalho, eu não tenho salário. Se eu não tenho salário, eu não compro. Se eu não compro, eu não vivo. Então, é uma lógica em que o mercado organiza toda a sociedade. Sim? Eu preciso, claro, de moeda em circulação. Essa moeda, né, e a gente poderia até chamar, enfim, de capital, não é necessariamente a moeda física, mas eu preciso ter um elemento de troca que seja, que não seja em espécie, né? Porque quando eu troco em espécie, fica muito difícil de determinar o valor. Por exemplo, se eu quero meia dúzia de batata e eu tenho em troca 3 cenouras, quanto valem 3 cenouras? Eu não tenho a menor ideia. Então, eu preciso também de algo que me permita fazer essas transações. E a propriedade privada, é claro. Por quê? Se eu preciso de lucro, o lucro por si só é uma lógica que vem da propriedade privada, né? Porque o lucro não é uma coisa que se compartilha no capitalismo. Quando a gente consegue lucrar, existe, tá tirando uma associação que outra, não existe compartilhamento de lucro. O lucro é meu, vocês que lutem, sabe? Então, olha só, para que eu possa produzir e para que eu possa lucrar, eu preciso de propriedade privada. A propriedade coletiva reduz o meu lucro, reduz a minha taxa de produção, então eu preciso que isso aqui aconteça. Essa propriedade privada vai ser base, então, dessas lógicas capitalistas. Tanto é que muitos pensadores partem da existência da propriedade privada para pensar a sociedade. Exemplo, John Locke, pai do liberalismo, ele fala que a propriedade privada deveria ser um direito natural do ser humano. Ou seja, ele fala de uma perspectiva do justnaturalismo. É um direito da minha natureza humana ter propriedade privada para sobreviver. Rousseau, por sua vez, vai dizer que foi exatamente a emergência da propriedade privada que nos levou ao caos. Porque no momento em que existe propriedade privada, existe disputa, existe conflito, existe desigualdade. Então, muitos pensadores vão partir da existência disso aqui para pensar a sociedade. Sim? E aí? Tudo bem. Então, o capitalismo, ele precisa disso para o lucro. Quando é que ele surge? Quando é que ele aparece? Especificamente no século XVI na Inglaterra. A gente não vai encontrar, gente, capitalismo lá no Império Romano, lá nas comunidades neolíticas, não vai. O capitalismo, ele surge no século XVI na Inglaterra, exatamente no momento de transição, né? Em que a Inglaterra está saindo de uma lógica da produção feudal para começar uma produção capitalista. Então, por exemplo, o que acontece? Os teóricos que falam sobre a emergência do capitalismo dizem que foi exatamente a questão do aluguel de terras que fez com que surgisse o capitalismo. Porque até então, arrendar uma terra para outra pessoa, em nome de outra pessoa, ela exigia o seguinte, né? Eu arrendei aqui, aluguei, vamos falar em termos mais... Aluguei essa terra, vou ficar aqui e eu tenho que pagar uma taxa para a pessoa que é dona de fato da terra, tá? Na Idade Média se fazia muito isso através de produtos, né? Então, uma parte da minha produção feita nessa terra, eu pago para o senhor, tudo certo. Só que isso vai começar a mudar ali nos finais, ali no século XV para o século XVI. Ao invés de pagar com produtos, começou a se pagar com moeda. E aí, o que acontece? Começou também por causa de toda uma crise local, né? A gente tem o que acontecia? Tinha um excesso de pessoas querendo plantar na terra e poucas terras disponíveis. Então, a competição para alugar a terra era muito alta. E se essa competição era muito alta, os proprietários de terra se deram conta do seguinte, que eles podiam simplesmente fazer o seguinte, me paga mais e se não pagar, eu alugo para outro. E daí, olha só, quando a gente paga com parte da produção, se eu produzir pouco, eu vou te pagar pouco, porque é paciência. Agora, se eu cobro em moeda, não me interessa quanto que a pessoa produziu, eu estou cobrando esse valor estável. Então, se num mês ela produziu muito, no outro ela produziu quase nada, o problema é dela. O valor que ela tem que me pagar é o mesmo. Isso significa o quê, gente? Que essa lógica de arrendamento da terra passa a ser regulada pelo mercado.
O que nos interessa disso, né? Não interessa os detalhes, tá? Os seus pormenores. O que nos interessa é que no campo inglês se começa uma nova lógica de troca comercial. E essa nova lógica vai dar origem ao capitalismo, que se divide em 3 grandes momentos, tá? Primeiro momento, século XVI, é o que nós chamamos de capitalismo comercial. Que vocês devem conhecer também pelo nome de mercantilista. Nesse primeiro momento, a lógica capitalista, ela é uma lógica que se volta para o comércio justamente. Da onde que eu vou tirar meu lucro? No comércio. É na relação comercial que eu vou conseguir isso tudo aqui, tá? Além disso, a gente já sabe que o que define o mercantilismo são algumas coisas como, por exemplo, lógicas de balança comercial favorável, protecionismo econômico, metalismo. Vou colocar isso aqui para a gente poder pensar, tá? Então, olha só. Nesse momento, protecionismo, balança comercial favorável. O que tem de importante nesses pontos, tá? Protecionismo. Isso significa que nessa primeira fase do capitalismo, o Estado, na figura do rei, vai intervir na economia. É aí que começa, por exemplo, a criação de taxas alfandegárias, né, impostos. Então, nesse primeiro momento, existe uma intervenção direta do Estado na economia. Até porque, se vocês lembrarem da aula de história, é exatamente aqui que começa a ascensão do poder dos reis. Do século XVI, do século XVII, a gente começa a ter um poder muito forte da monarquia. Então, a monarquia vai intervir na economia diretamente. Outra coisa, prática de entesouramento. Nesse momento, o que era a riqueza no primeiro capitalismo? Não se tinha muita certeza. Para algumas pessoas, nesse momento, riqueza era ter propriedade no campo. Para outros, riqueza era ter metal, né? Prata e ouro que estavam vindo da América e da África. Para outros, começa uma ideia de que não. A riqueza talvez, e isso quem vai dizer é o Adam Smith, a riqueza vem do trabalho. Então o que acontece? Nesse momento não é muito claro o que é um elemento de riqueza. E eles começam a associar ser rico, ter capital, ter posse, com ter metal. Quanto mais metal eu tenho, mais rico e poderoso eu sou. Isso significa que eu preciso entesourar esse metal. Eu vou extrair esse metal e eu vou guardar. Por que isso é importante, criaturas do Senhor? Porque se eu estou guardando o metal, eu não estou reinvestindo ele em estrutura de produção. Eu não estou pegando o capital aqui e reinvestindo lá. Eu estou guardando. Então, uma lógica diferente do que vai aparecer aqui, tá? E aí, a balança comercial favorável, claro, significa que eles já começam a perceber que eu preciso sempre vender mais para fora do que comprar de fora. Porque se eu compro produtos de fora, eu estou mandando o dinheiro embora. O dinheiro está indo para quem produziu. Então, eu sempre tenho que vender mais do que comprar. Tá, esse é um contexto de colonização, esse é um contexto de expansão marítima e assim por diante. Só que no século XVIII, nós temos uma nova fase do capitalismo, que é o capitalismo industrial. O que vai mudar? Deixa eu só destacar aqui. Nesse contexto de capitalismo industrial, gente, o capital, o lucro, ele não vem do comércio, ele vem da indústria. Aqui começam a surgir as primeiras maquinofaturas, né? Então a gente para de ter um trabalho artesanal, manufaturado, para um trabalho maquinofaturado, não era a expressão.
Mas a gente começa a ter produções através de pequenas máquinas, depois de máquinas cada vez maiores, tá? Nós temos, então, uma mecanização da produção que faz com que a lógica de produtividade mude. Por exemplo, a partir de agora, eu consigo produzir numa escala que era impensável numa manufatura. Eu consigo produzir numa escala agora global. Se eu consigo produzir numa escala global, eu consigo também vender para outros países. Eu não só consigo, como eu preciso. Durante a Revolução Industrial, gente, se tem a necessidade cada vez mais urgente de mercado consumidor. Porque a Europa está produzindo. Mas alguém tem que comprar. Então, eles precisam cada vez mais de mercados consumidores. E olha só, nesse momento a lógica vai mudar. Não vai ser mais de protecionismo econômico. Então, foco, claro, na produção industrial. E aqui começa a ganhar mais força o liberalismo econômico. Certo? Por quê? Porque agora nós temos, na verdade, um poder que está saindo da mão do rei e está indo para a burguesia. A economia não é mais controlada pelo rei, ela é controlada pelos burgueses. E os burgueses exigem cada vez mais liberdade para poder fazer suas negociações. Para a burguesia não é interessante ter o rei metendo o bedelho em tudo quanto é coisa. Não, para, sai daqui. Então começa uma lógica de liberalismo, ou seja, não intervenção do Estado na economia. É um momento que começa também outra lógica. Não é entesouramento. Não basta ter muito metal se eu não tiver o que fazer com esse metal. Quem aprende essa lição de uma forma bem difícil vai ser a Espanha. Pensa comigo, a Espanha no século XVI e XVII era uma das maiores potências do mundo. Por quê? Por causa da prata na América. A Espanha então era imbatível. Só que começa a secar as minas de prata. E o que acontece com a economia espanhola? A Espanha vai a uma decadência gigantesca. Então, o que os outros países percebem? Não basta entesourar dinheiro. Eu preciso fazer com que esse metal que eu estou recebendo se torne uma nova fonte de lucro. Eu preciso ampliar isso aqui. Então, eles começam a reinvestir capital na indústria. E aí, é claro que entra a questão do mercado consumidor que a gente disse. Aqui eu preciso cada vez mais de mercado consumidor. E é exatamente isso aqui que vai desembocar na última fase do capitalismo, que é o capitalismo financeiro. Que é o capitalismo no qual estamos agora. Olha só, gente, no século XIX surge o que nós chamamos de capitalismo financeiro. Essa nova fase do capitalismo é uma consequência imediata das necessidades do capitalismo industrial. Por quê? Foi o que eu falei para vocês. Se agora a gente tem produções cada vez maiores, no século XIX a intensidade de produção é gigantesca. Isso significa também que eu preciso de uma quantidade imensa de matéria-prima e de mercado consumidor. E o que vai acontecer? Essa necessidade de matéria-prima e mercado consumidor faz com que a Europa comece a conquistar novas colônias. O imperialismo e o neocolonialismo, eles vão acontecer exatamente no século XIX, que foi o momento de conquista da África e da Ásia, da Oceania também. Em que sentido? Já existia um primeiro esforço de colonização no século XVI. Só que no século XIX isso ganha uma intensidade que não existia. Todo o interior africano vai ser ocupado.
todo o interior asiático, porque a Ásia ainda conseguia manter uma certa região de autonomia. Não vai ter mais. É exatamente porque esses países industrializados agora precisam de uma quantidade muito grande de materiais e de consumidores, tá? Isso faz, é claro, com que haja também uma integração global, que é a globalização que a gente já vai falar. Neste contexto, o capitalismo também consegue se tornar mais flexível. Se aqui ele exigia muito um capital direto, imediato, tal, exigia moeda, né? Aqui a gente passa a ter outras lógicas de compra e venda, que são as especulações, as ações das empresas. Aqui começam a surgir as bolsas de valores, né? Então, ao invés de eu, por exemplo, sei lá, comprar uma terra e produzir, eu posso comprar as ações de uma empresa que faz isso e ganhar dinheiro em cima dela. Eu posso ganhar, inclusive, dinheiro só na lógica de valorização e desvalorização de uma empresa. Sobretudo, eu não preciso de uma circulação física de moeda. Eu posso fazer tudo isso e enriquecer dessa maneira sem o produto físico, tá? E aqui, então, se estabelece também uma soberania econômica. Os países, eles querem ter soberania econômica sobre os outros, não só uma soberania territorial. Nesse momento também, gente, olha só, se aqui o liberalismo era muito valorizado, a partir daqui o liberalismo começa a entrar em uma certa decadência. Por quê? Porque nessa lógica de estabelecer soberania sobre outros países, começam a surgir oligopólios, né, que é uma espécie de controle de mercado por várias empresas, cartéis, né, toda aquela lógica de combinar preços ou de simplesmente tentar acabar com a concorrência começa a surgir aqui. E esse princípio de acabar com a concorrência e monopolizar uma parte do mercado vai absolutamente contra as ideias do liberalismo, que falava em livre concorrência. Aqui não tem livre concorrência, certo? Muito bem. E claro que, dentro disso tudo, tem pensadores que vão se opor às lógicas do capitalismo. Nós temos 3 grandes correntes, digamos assim, que vão fazer oposição a essas lógicas do capitalismo. Nós temos o anarquismo, o socialismo utópico e o socialismo científico. Povo, olha só. O anarquismo, ele vai fazer uma crítica muito dura a essa lógica de aquisição de lucro e propriedade privada, pensando numa lógica distinta de existência. Não uma lógica que é pautada pelo mercado, mas que é pautada pelas relações humanas. Que é uma coisa que o comunismo também vai se aproximar, tá? Eles vão defender uma sociedade que seja autogestada, que não existam desigualdades sociais, seja uma comunidade mais ou menos igualitária, onde não existem instituições de controle, porque as instituições elas acabam funcionando a favor do mercado, a favor de quem tem capital. Então são formas políticas que vão propor a absoluta ruptura com o capitalismo e surgir uma sociedade que não se baseia pelo mercado, mas por valores humanos. Então essas lógicas que regem isso aqui, para o capitalismo e para o socialismo, não devem acontecer. O que nos interessa em especial aqui? A diferença entre o socialismo utópico e o científico, tá? O socialismo utópico ele vai aparecer logo no início ali do século XVIII e ele dizia o seguinte, que nós precisamos chegar a uma sociedade mais igualitária. A sociedade do século XVIII ela era profundamente desigual. Lembrem-se que não existia nenhuma lei trabalhista, então a exploração do trabalho era intensa no século XVIII. E eles vão dizer, menina do céu, a gente precisa de igualdade social. E foi isso que eles disseram. O socialismo utópico vai imaginar uma sociedade igualitária, uma sociedade em que não exista essa exploração, mas ele não sabe como chegar nessa sociedade. E é aí que entra o socialismo científico. O socialismo científico ele vai propor modos de fazer essa transição. Então, qual é o método que a gente pode usar para sair dessa lógica e entrar numa outra forma de pensar o mundo e as pessoas? Então, olha só.
Um dos grandes nomes do anarquismo, Bakunin. Ele vai ser o grande teórico do anarquismo. O socialismo utópico tem vários nomes importantes, um deles, o Conde de Saint-Simon, um francês. E o socialismo científico, claro, tem seu grande representante Marx, tá? São pessoas que vão olhar para esse contexto e dizer que é preciso uma ruptura com ele. Uma criação de outra lógica de ver a sociedade e a economia. Sim? E aí, gente, para fechar, o que foi a globalização, afinal de contas, né? Nós temos várias perspectivas sobre a globalização e uma das críticas mais interessantes vai ser feita pelo brasileiro Milton Santos. Ele vai nos dizer que o capitalismo, a globalização, ela pode ser pensada através de muitos vieses, de muitos olhares. Um olhar da perversidade e um olhar da fábula. O que ele vai dizer? Que dentro da fábula da globalização se entendeu esse fenômeno como algo lindo. Como assim algo lindo, Sora? Um momento de dissolução de fronteiras, em que eu poderia ir para qualquer lugar do mundo e eu seria feliz e radiante, onde eu posso experimentar culturas do mundo todo, eu posso ir um dia para o Japão, no outro dia para a Itália, as culturas elas vão se dar as mãos e sair rodopiando felizes. Daí tem o outro lado, que é o lado de... Sim, as culturas, elas passam de forma muito fácil pelas fronteiras nacionais. Os produtos de cada país também. É muito fácil comprar, por exemplo, uma comida estadunidense de fast food, muito fácil. O que não é fácil é a circulação de pessoas. Então, as fronteiras econômicas, culturais, elas se dissolvem, mas as fronteiras sociais não. A fronteira social, ela permanece. Então, olha só, globalização, tá? Dissolução das fronteiras e integração socioeconômica global. É a primeira vez que a gente vai ter esse fenômeno. No século XVI tem circulação entre outros países? Tem, mas não existe esse nível de integração que a gente começa a ter a partir da Segunda Guerra Mundial, tá? Que é mais ou menos quando a gente tem a globalização se formando. Então, dissolução de fronteiras e integração do mundo. Só que nós temos essa visão de fábula da globalização como algo positivo e nós temos uma perspectiva dela como perversidade. Ou seja, instituindo uma desigualdade global entre os países que estão no norte global, que são países dominantes, e os países do sul, tá? Certo, povo? Então, nessa fase do capitalismo, a gente tem uma desigualdade que ela é também uma desigualdade geográfica, né? Não é só uma desigualdade entre dentro do país, aqueles que têm muito dinheiro e aqueles que têm pouco, mas os próprios países vão se organizar entre aqueles que têm muito capital e conseguem ter soberania e influência sobre os outros países e aqueles que acabam tendo pouco capital, pouco desenvolvimento e só recebem essa influência. Eles não conseguem necessariamente ter autonomia. Tá bom? Então, ficamos por aqui hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa vão avisando. E isto, tá? Não esqueçam, então, que essas lógicas, elas vão ser importantes pra gente pensar na prova do Enem, tá bom? Beijos pra vocês e até a nossa próxima aula.